Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui. Hoje é dia 3 de março do ano de 2023. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nos ajude curtindo, deixando um comentário, colocando a cidade, o estado, o país que você ouve este evangelho. Este comentário é muito importante, pessoal, porque ajuda o vídeo a atingir mais pessoas, mais corações amigos, pessoas que talvez não estejam inscritos aqui no canal, e vamos compartilhar o bem. A maior caridade que nós podemos fazer para o Espiritismo é então a sua divulgação, e sempre que eu falo essa frase, eu reitero, não é a imposição de crenças, é a divulgação. Quando nós divulgamos, nós não queremos impor crença a ninguém. A gente compartilha e aquele que se sentir confiante, aquele que se sentir atraído vai ouvir o conteúdo, e este conteúdo pode atingir alguém com alguma necessidade espiritual. Quantas pessoas mudaram a vida através dos ensinamentos aqui na internet, não só do nosso canal, dos diversos canais de espiritismo e de espiritualidade. Você pode ser o condutor desta mudança na vida de alguém. Pessoas que passaram a agradecer mais, pessoas que conseguiram fazer mais caridade, mudar a sua vida, mudar a sua rotina, a sua disciplina. Passaram a orar mais, a ler mais, a ter uma vida mais saudável. Então, compartilhar o bem faz bem para nós e para os outros. Eu sempre pontuo aqui, a gente compartilha tantas coisas nas redes sociais, às vezes de diversos conteúdos, mas a gente não compartilha às vezes, ou esquecemos de compartilhar as coisas da espiritualidade. E a espiritualidade está sempre pronta para nos ajudar. Os nossos mentores, amigos, quantos estão aí à nossa volta tentando nos ajudar. E é tão bom, eu mesmo, quando compartilho às vezes uma foto no status, nas minhas redes sociais, no Instagram ali do Na Luz do Espiritismo, quantas pessoas vão ali no individual e escrevem: eu estava precisando desta mensagem hoje, esta mensagem me curou. Às vezes até uma mensagem repetida, ela pode chegar no momento de angústia e a gente lê e ser como uma água, um balde de água em um fogo que está devorando aí o nosso interior. Esse fogo pode ser a angústia, o medo, a tristeza. Então vamos colaborar e a gente agradece a cada um de vocês. Pedindo a Jesus, o nosso mestre amigo, a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus, o nosso Pai, vamos subindo um pouquinho o nosso padrão vibratório, entrando em contato, em conexão, mais uma vez, com os benfeitores amigos, com Deus, o nosso Pai, elevar os nossos pensamentos, e para isso vamos tranquilizar um pouco o nosso corpo físico. Sente-se de uma maneira confortável, independente de onde você está neste momento ouvindo esse evangelho, sinta-se confortável no local que você está, respire mais profundamente, segure um pouco a respiração. Vamos trazendo no pensamento também uma paisagem que possa nos ligar a Deus. Enquanto eu faço a prece inicial, nós vamos promovendo esse desligamento um pouco dos nossos problemas diários, dos nossos problemas da semana, as nossas dificuldades. Então vamos elevando, vamos agradecendo, vamos subindo esse padrão vibracional. Deus, nosso Pai amado, sabedoria que nos dirige a cada milésimo de segundo. Sabemos, Deus, que estás em tudo à nossa volta e até mesmo dentro de nós. Mas quantas vezes nós duvidamos que o Senhor está aqui, bem ao nosso lado, e buscamos às vezes tão distante essa essência que nos alimenta a alma profundamente. Então, neste momento, nós pedimos, juntos, não só eu, mas todos, encarnados e desencarnados, que ouvimos aqui agora este Evangelho, esteja conosco, fazendo-se presente de alguma forma, tocando nos nossos sentimentos mais profundos,
para que possamos agora ter olhos de ver, ouvidos para ouvir, escutar com atenção os ensinamentos, interpretar. E também, Deus, esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então para o nosso Evangelho no Lar. Primeiro Evangelho no Lar do mês de março aí do ano de 2023. Sorteando a nossa mensagem aqui do livro Ânimo, de Lourival Lopes. Um livrinho aí que eu adquiri para trazermos aqui para o Evangelho no Lar. Muito bom o livro. Indico aí para vocês também. Aqueles livrinhos que eu sempre indico para termos na cabeceira, para lermos às vezes nos momentos de angústia. Tem pessoas que deixam dentro do carro ou dentro do bolso, né? Nos momentos um pouco mais atordoados. A gente precisa dessas mensagens, ler em voz alta. E é claro, interpretar. Saiu aqui a mensagem: reconhecer-se com poder. Mostra o teu poder. Se a vida te aperta e amarra, se não consegues ir em frente, e se o que te diz respeito precisa de embalo e melhorias, reconhece, mesmo que a custo, que tens um grande poder. Basta reconhecer o poder que ele aparece, entra em ação e faz as mudanças necessárias. Acredita que és forte, és resoluto, és belo e alegre, e essas qualidades se afloram. Quanto maior a crença, mais elas vêm e te beneficiam. Retira as nuvens que se antepõem ao teu sol interior e alegra-te com a vitória sobre ti mesmo. A crença em si próprio desperta poder e traz felicidade. O nosso tema hoje, o tema da mensagem eu sorteei, mas o nosso tema que eu já selecionei previamente, nós vamos falar hoje sobre lei de conservação e saúde mental, dando continuidade àquele livro, As Leis Divinas e a Saúde Mental, que eu falei que eu iria trazer 1 ou 2 vezes por mês algum tema relacionado também aí ao cuidado das nossas emoções, direcionando aos pedidos da espiritualidade e também esse ano pontuando mais uma vez a questão do desapego dos bens materiais e também das situações, o desapego geral que todo caminhante na jornada espiritual precisa trabalhar. O controle do sistema emocional, dos nossos sentimentos, a avaliação interna e também esse desapego. Nós falávamos no Evangelho da semana passada do entregar, do confiar, do aceitar e do agradecer, que também faz parte dessa dinâmica no Evangelho deste ano de 2024. E também tratando e reconhecendo, quando a gente fala de leis divinas, elas estão nas nossas consciências. Kardec perguntou aos espíritos: aonde então está escrita as leis divinas? E os espíritos respondem: na consciência. Por isso, o conhece-te a ti mesmo é tão importante e faz-se necessário a cada dia. Como diz na mensagem, nós precisamos reconhecer internamente as nossas forças espirituais e psicológicas. O primeiro é reconhecer. Se você não sabe que você tem a ferramenta, você não pode usá-la. Então, primeiro, você precisa identificar que você tem a ferramenta. Em segundo momento, você precisa identificar qual ferramenta é essa. E no terceiro, como utilizar a ferramenta. E no quarto, treiná-la. Treinar o uso dessa ferramenta. Se você nunca usou tal ferramenta, na primeira vez você vai ter dúvidas ou não irá usar com a maestria de alguém que já a utiliza há anos, décadas. Então, às vezes, nós chegamos ou até invejamos inconscientemente uma pessoa que já está em um controle emocional mais ativado
ou já traz na sua alma uma calma, uma tranquilidade, uma aceitação melhor dos problemas e das situações da vida. E queremos nos comparar. Nós já vamos errar sempre que fizermos esta comparação. Muitos dos nossos problemas e até mesmo das invejas que nós temos do outro, elas são oriundas de uma comparação. Erramos e tropeçamos sempre que a gente se compara ao outro. Porque cada um tem uma jornada, cada um tem um processo para passar numa encarnação e cada um de nós tem uma escala que vamos evoluindo. Então, certas pessoas já evoluíram em outros setores que às vezes nós estamos engatinhando. E nós não temos que olhar para o outro com essa situação de invejar. Mesmo quando a gente diz, não é uma inveja maliciosa, é uma inveja mesmo porque eu queria ser ou porque eu queria saber. Quando nós queremos algo, realmente nós estamos prontos para começar a desenvolver. Então, quando a gente observa uma pessoa com uma tranquilidade, com uma evolução espiritual, o que nós devemos fazer? Observar ou escutar atentamente o que essa pessoa faz para, de fato, conseguir a sua tranquilidade. E a gente não está falando de uma tranquilidade falsa, aquela tranquilidade que está nas aparências. É uma tranquilidade no viver, na rotina, em todos os momentos, no trabalho, em família, dentro do centro espírita, fora do centro espírita, dentro das religiões, fora das religiões. São pessoas ainda raras na sociedade, mas ainda tem algumas e está se desenvolvendo. Mas falar de leis divinas é falar de algo que está tanto dentro de mim quanto dentro de você que está aqui me ouvindo. Esteja você encarnado ou desencarnado, as leis divinas estão dentro de nós. E é por isso que este autor coloca ela como uma ferramenta para nos auxiliar nos momentos de angústia, de dor, de luto, de tristeza, de desesperança. Tudo isso pode ser usado a nosso favor. Utilizando as palavras de Jesus, o nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Vós sois deuses, ou seja, vocês também são deuses. Somos filhos de um Pai e temos a essência dele, dentro de cada um de nós. E essa essência, ela é também uma ferramenta. Como eu disse no início, toda ferramenta, para ser bem utilizada, precisamos conhecer, precisamos entender, identificar e treinar. Muitas pessoas acreditam que a saúde mental funciona como uma medicação. Se você está com dor de cabeça, você vai lá, toma um analgésico, um remédio para a dor, e em 20, 30, 40 minutos essa dor vai diminuir ou vai desaparecer, porque o remédio fisiológico ele vai agir ali na digestão, irá para o nosso sistema nervoso central através da corrente sanguínea, irá até o ponto da dor, será distribuído e assim a dor passa, quando ela é fisiológica. E levamos isso nas crendices popular, acreditando que a saúde mental ela é adquirida da noite para o dia, ou muito rápida. Independente do caso, sempre irá demorar um pouco mais. Porque a saúde mental ela é um pouco mais complexa. É claro que dependendo do adoecimento físico também nós podemos ter uma demora ou às vezes não teremos nem a cura do processo. Com a saúde mental, em muitos momentos nós temos que treinar uma habilidade. Treinar, assim como um atleta treina uma habilidade esportiva. Como nós treinamos habilidades fisiológicas, ninguém vai
manusear um carro a primeira vez, como alguém que já dirige há muitos anos. E assim também nós vamos desenvolvendo habilidades através da repetição. Saúde mental também é vontade e querer, propósitos e repetição. Ninguém tem uma mente mais otimista, mais saudável. Ninguém encara os problemas, as situações da vida com maior leveza, com maior naturalidade, sem um treinamento. Nós falamos muito aqui do sentido de vida. Todos precisamos desse sentido de vida. Esse sentido de vida é a nossa base central para que possamos ter as ferramentas. Mas não adianta ter um sentido de vida, cuidarmos da nossa saúde mental, se nós não aplicarmos essas ferramentas no dia a dia. Trazendo para o material. É a mesma coisa que você ter uma ferramenta, seja ela qual for, e não utilizar, ficar ali empoeirando no armário. Quantos de nós, né? Às vezes compramos alguma coisa eletrônica, usamos uma ou duas vezes e deixamos ali no armário. Às vezes até nos esquecemos. Passam 1, 2 anos. Meu Deus, até tinha esquecido que eu tinha esse aparelho aqui. Nem lembrava e ele fica lá no armário. Muitas das vezes as nossas ferramentas psicológicas são assim. Nós as temos. E às vezes precisamos do outro nos lembrar. Ah, é verdade, eu esqueci. Esqueci que eu tinha essa condição, porque eu usei poucas vezes. E muitas das vezes não foi porque você não precisou, você precisou. E ela estava ali no seu estoque, mas você simplesmente não lembrou de acionar ou simplesmente terceirizou este cuidado. Terceirizar, pedir outra pessoa para que fizesse para você, ou buscou de outras formas, está tudo bem. Mas nós estamos aqui numa encarnação para evoluirmos, para aprendermos. Ainda hoje estava eu assistindo uma palestra, e nessa palestra o título dela, muito interessante, falava: qual é a sua encarnação mais importante? E sem dúvida alguma, a encarnação mais importante que você tem é agora. É hoje. Essa é a sua vida mais importante, a sua encarnação mais importante. Por quê? Porque no aqui e no agora que nós podemos mudar. No aqui e no agora é que nós vamos conseguir fazer as concessões. No aqui e no agora que nós vamos conseguir acionar e identificar essas ferramentas a nosso favor. E lembrando, cuidar da saúde mental também é cuidar do espírito. Cuidar de um todo, cuidar também do corpo físico. Por isso que hoje nós vamos falar também sobre a lei de conservação. Relembrando, as leis estão na nossa consciência. Levaremos ela sempre, para onde formos. E ainda, enquanto durar, tivermos a necessidade de sermos controlados por leis, ela existirá. Chegará um dia, se Deus quiser, que não precisaremos da lei. Nós não precisaremos de algo para nos lembrar que existe uma disciplina, que o outro é importante assim como eu, que não podemos fazer ao outro simplesmente o que nós quisermos, que existe uma lei de causa e efeito, que eu machucando, magoando, me vingando do outro, eu estou também alterando o meu perispírito. As leis divinas estão aí o tempo todo. Nós já sabemos disso, mas não custa relembrarmos das leis divinas. E a lei de conservação, por que existe a lei de conservação? Para você se conservar por maior tempo aqui no plano físico. É claro que quando nós assumimos um corpo, reencarnamos, nós temos o período certo de nós vivermos. Suponhamos que você veio para viver aqui na Terra, neste momento, 88 anos, 6 meses de vida. Você terá fluido vital ou energia vital para sustentar o seu corpo físico durante esses 88 anos e 6 meses. Mas
a lei de conservação, ela é uma lei que está na nossa consciência e que nos ajuda a manter, ou seja, nos preservar, cuidar de nós mesmos. E ela também existe no reino animal. Já é uma lei que nós já aprendemos desde outras eras. E ela está aqui até hoje. Nós nos conservamos. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa chega a se autolesionar ou chega às vias de fato de uma autolesão fatal, como no suicídio, de fato essa pessoa já chegou num descontrole de um transtorno muito grave. Hoje a ciência já entende que há ali um transtorno, um adoecimento psicológico num nível tão grave que a pessoa anula a lei de conservação. Então, a lei de conservação, ela também é uma ferramenta para nos ajudar nos momentos de graves angústias e processos depressivos ou obsessivos. E ela está aí para nos auxiliar. Nada é por acaso nas nossas vidas. Tudo há um porém, em tudo nós podemos tirar uma lição. Se nós tivermos, como eu disse no início da prece, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ainda nós estávamos ouvindo ontem de um benfeitor espiritual conversando sobre a dengue. Muitas das vezes, os adoecimentos que nós temos aqui no planeta, nós estamos aí no maior surto de dengue, todos nós estamos vendo, muitos familiares, muitas pessoas, e muitas das vezes é pela nossa própria indisciplina que os mosquitos se multiplicam, pela nossa própria invigilância. E lembrando, eu não estou generalizando aqui, eu sei que tem muitas pessoas que cuidam aí dos quintais, das flores, enfim, da casa, mas muitos não estão nem aí. Então, muitas doenças vêm também para nos ensinar a disciplina, por exemplo, com a higiene, com o cuidado, com o pensar no outro. Quantas das vezes nós estamos contaminados, não pensamos que podemos contaminar outras pessoas, que se o nosso quintal também está sujo, posso estar levando um adoecimento para um vizinho que está com uma imunidade um pouco pior do que a minha, enfim. Isso também nos serve de alerta para a nossa evolução. E na lei de conservação, ou seja, quando vem um adoecimento geral, que muitas pessoas adoecem à nossa volta, a lei de conservação grita aos nossos ouvidos. Então a gente tenta se proteger. A gente corre para proteger a gente e as nossas famílias, quando nós deveríamos também ativar ela sempre, todos os dias, mecanismo de proteção. E nestes momentos nós também vamos regulando o nosso aprendizado espiritual. Nós vamos crescendo enquanto espíritos, porque nada é por acaso nas leis divinas. Lei de conservação e saúde mental, vou ler aqui um pedacinho do livro. Eu estou aqui falando um pouco do capítulo, que o nosso autor fala, tentando, dar uma exemplificada para vocês, para que a gente possa entender bastante o tema, que a gente tem batido aqui muito na tecla. O livro é Leis Morais e Saúde Mental, do Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele coloca a pergunta do Livro dos Espíritos, a 718. A lei de conservação obriga o homem a prover a necessidade do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Impossível também é a nossa saúde mental. Merece, aí a 719 vai dizer, merece censura o homem por procurar o bem-estar? E aí os espíritos respondem, é natural o desejo do bem-estar. Deus somente proíbe o abuso, por ser contrário à conservação.
Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido a custas de outros e não venha a diminuir-nos nem as forças físicas, nem as forças morais. Aqui está falando muito de abuso. Nós podemos buscar o bem-estar, mas se nós também ficarmos em busca 100% do bem-estar, a gente não consegue nem aproveitar o bem-estar. E olha que interessante o que os espíritos nos dizem. Conseguir esse bem-estar à custa de outras pessoas ou de outras situações. Tudo que é em exagero pode e muito nos adoecer psíquica e espiritualmente, ou seja, abalar as nossas forças morais. Ninguém consegue ficar 100% somente nas férias. A gente pode até fantasiar isso. Ai, queria ficar de férias 1 ano, 2 anos. Muitas das vezes trabalha. E a gente precisa sim do repouso físico, das férias, é muito importante. Mas quantas pessoas às vezes saem de um emprego e vai ficar ali no seguro-desemprego, que às vezes é 4, 5 meses, eu não sei quanto tempo, mas pode ficar ali até mais tempo, às vezes fica 1 ano sem emprego, e a pessoa começa a se angustiar por ficar muito tempo sem fazer nada. A pessoa quando aposenta também, às vezes no primeiro ano ou nos 2 primeiros anos de repouso físico, ou seja, só de, entre aspas, bem-estar, ela pode ter ali uma sensação de alívio, de despreocupação. Mas quando vai passando o tempo, se a pessoa não coloca outras atividades, não estamos falando aqui que a pessoa precisa de voltar a trabalhar. Atividades essa que torne a vida dela um pouco mais de sentido. Uma atividade física, uma atividade voluntária, algo que ela possa fazer para o outro, independente de estar ou não dentro de um vínculo religioso, cuidar um pouco também do psiquismo, ou seja, boas leituras. Se a pessoa não faz isso, se entrega só à ociosidade, ela também pode adoecer. Quantos casos de pessoas que trabalhavam, aposentam, passam 6, 7 meses bem, depois pode entrar num processo depressivo. Muitos entram e às vezes não se dão conta que é pela paralisia geral. Se nós formos observar, muitas pessoas que têm compromissos com entidades religiosas, aqui eu vou dar o exemplo do centro espírita, porque é o que eu tenho mais contato, mas dentro do centro espírita, a pessoa está ali na reunião mediúnica, dando palestra, ajudando o centro, fazendo as promoções de caridade, ajudando nos encontros, etc, etc. A pessoa consegue manter uma atividade e tem, sim, uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas ficam, às vezes, espantados. Nossa, como as pessoas do centro têm uma longevidade, 80, 90 anos, está bem, está dando palestra, está falando, está com atividade cerebral 100%, porque continua em funcionamento. Imagina, se você se aposenta com 65, 67 anos e para totalmente, não ler mais, não tem atividades recreativas, não faz nenhum tipo de trabalho. O Espiritismo não condena aqui o descanso, o repouso, mas, como nós dissemos, a nossa encarnação mais importante é aqui, agora, essa. Se nós temos a oportunidade de uma evolução e de ajudar o próximo, podemos fazer isso. O excesso também não faz bem. Se uma pessoa está ali na atividade de caridade 12, 15 horas por dia e também não consegue horas de descanso, não consegue momentos de refazer o seu psiquismo e o seu corpo físico, também pode ter um adoecimento. As estatísticas mostram que atualmente o homem vive muito mais do que no início do século passado, o autor aqui falando. Sabe-se que a expectativa média de vida no início do século XX girava em torno dos 45 anos de idade. No Brasil, a expectativa média de vida em 1991 era de 65 anos e 6 meses de vida, podendo chegar a 68 anos e 5 meses de vida. Já a partir dos anos 2000 e projetando para os anos de 2020, a expectativa de vida poderá ultrapassar 76 anos de vida, como de fato hoje é. A gente sabe que a expectativa está acima de 76. Isso significa que a tecnologia, através de novas descobertas da ciência, principalmente na área da medicina, está favorecendo o homem
para que ele tenha melhores condições de saúde para viver mais e melhor. Quais são essas descobertas? Nós sabemos, não precisamos citar aqui, o melhoramento em todas as áreas, que também é da lei de conservação. Lei de conservação para conservarmos melhor o nosso corpo físico e termos um aparelho melhor para os nossos trabalhos físicos, espirituais também. É da natureza que o homem deve cuidar-se, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Para haver progresso espiritual, não é necessário abdicar das necessidades humanas. Ao contrário, as necessidades humanas devem coexistir em equilíbrio com os investimentos espirituais. Porque também, pessoal, agora são palavras minhas, é o que eu sempre falo. Estamos encarnados para vivenciarmos experiências físicas também. Isso também é espiritual, as nossas experiências físicas. O crescimento espiritual está aí também. Bom, eu acho que ficou bem entendido o tema. Para finalizar esse tema, como a gente está casando aqui essa questão, né, do trato das emoções e também do desapego aí das questões materiais e também das situações, dentro da lei de conservação, tem uma pergunta aqui que é muito importante, que vai falar do necessário e do supérfluo, que é a pergunta 715. Kardec pergunta aos espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí os espíritos vão responder: aquele que é sábio conhece-o por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, olha o que os espíritos nos falam. Se nós ficarmos atentos, através das nossas intuições, nós vamos entender que nós estamos consumindo demais, comprando roupas demais. Essa intuição também é nata em nós. Muitos não ouvem essa intuição. E aí o que os espíritos vão dizer? Infelizmente, para essas pessoas, só irão aprender às custas da própria experiência, ou seja, através das diversas reencarnações e também nesta atual encarnação. Todos nós sabemos quando nós estamos ultrapassando os limites. Todos nós identificamos isso. Eu sei que nós vivemos numa era que o consumismo é muito louvado e aplaudido, porque é claro, né? As indústrias querem vender e mais vender. Mas nós, enquanto espíritas, com a consciência espiritual, nós precisamos do material para viver. Mas esse limite do necessário e do supérfluo, o que nós estamos colocando nas nossas casas em excesso, está também dentro de nós através das nossas intuições. Chico falava, né? O que está sobrando na sua casa pode estar fazendo falta na casa de outra pessoa. Estimular as nossas doações, como Jesus nos falou, não saber o que a nossa mão direita, aliás, não saber a nossa mão direita o que a nossa mão esquerda faz ou vice-versa, não importa, mas um conceito é esse. Deixarmos fluir mais as questões materiais. E na pergunta 716, Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, claro que sim, os espíritos respondem. Só que eles colocam aqui: o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para eles necessidades que não são reais. Olha que pergunta importante para trabalharmos o tema central que a gente está tratando aqui no Evangelho esse ano, né? O desapego e os excessos. Para nós trabalharmos desapego material, a gente também precisa trabalhar e tratar os excessos de todas as formas. Quando a gente fala de excesso aqui, a gente fala de tudo. De comida, de bebida, de sexo, de compras. Excesso de tudo que pode nos deixar adoecidos psíquica ou fisicamente.
todo o excesso é prejudicial. E no excesso, nós precisamos, em primeiro momento, equilibrar e desapegar. Porque quando há o excesso, nós precisamos diminuir. E para diminuir, logo precisamos desse desapego. Entende como essa questão do desapego é muito mais profunda. Não é às vezes, eu morri, eu vou desapegar da minha casa, do meu carro, do meu apartamento. Não, não é só isso. O desapego das nossas necessidades pequenas no dia a dia, nas repetições. Porque às vezes a casa, o carro, como nós já martelamos tantas vezes, ou falamos tanto, no caixão a gente não leva nada, para o plano espiritual, são tantas frases que já são marteladas no nosso psiquismo no dia a dia, mas não é martelado ainda que também os nossos excessos de consumo nós não vamos poder levar. Os nossos excessos de tudo que a gente pode ter. E aí a gente pode colocar diversas coisas, pessoal. Porque tem gente que fala assim, mas eu não bebo, mas come tal coisa em excesso. Mas eu não como tal coisa em excesso, mas compra em excesso. Mas eu não faço tal isso em excesso, mas faz outra coisa em excesso. Estamos no mesmo barco. Talvez você já venceu tal vício, ou outra pessoa venceu outro vício, mas estamos ainda na periferia dessas emoções, ou seja, estamos longe de centralizar essas emoções. E aí na 717, para a gente terminar o tema aqui. O que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para propiciarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Olha aí, hein, que puxão de orelha. E os espíritos respondem categoricamente, eles desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado nos outros. Eles terão que responder à lei de Deus e indubitavelmente responderão isso pelas privações que houveram causado aos outros. Bom, pessoal, puxão de orelha aí para todos nós, né? Mas já vamos terminando aqui este momento de estudo do Evangelho no Lar, que é também um alerta para todos nós, o equilíbrio das emoções, como a lei de conservação pode nos ajudar. Porque é através dela, da lei de conservação, muitas das vezes que nos é estimulado a cuidar do nosso físico, da nossa saúde física, da nossa alimentação, procurarmos fazer atividade física. Quantas pessoas vão fazer só pelo ego, não vão às vezes pela saúde, para manter as atividades dos órgãos em um funcionamento harmônico, ou seja, só vão pelo ego, pela beleza, né? Isso às vezes é uma consequência, mas a prioridade é a conservação do corpo físico, ou seja, o cuidado do aparelho físico que nos é emprestado. Não nos esquecemos disso, que também um dia teremos que desapegar e prestar contas também deste veículo físico. Bom, vamos indo então para nossas meditações finais, entrando aí em conexão com os nossos mentores, momento de recebermos o passe, de vibrarmos um pouquinho mais alto, de agradecermos a Deus, de entrarmos em conexão, para receber aí neste momento o auxílio da espiritualidade superior. É através desses benfeitores que transferem o passe. Não esquece da sua água para a fluidificação, energização da sua água, dependendo, pode colocar um pouco a mais depois para distribuir para outros membros da família, para os animaizinhos aí de estimação, os nossos filhos queridos. Vamos entrando, estamos num local tranquilo, suave, com flores, pode colocar aí as cores que você quiser. Estamos sentindo um aroma dessas rosas. Estamos em um momento de extrema tranquilidade, porque vamos fazer uma troca energética. Vamos fazer uma limpeza energética. Entra então a nossa equipe tão amada, hoje constituída por irmãs. Irmãs essas que irão nos ajudar.
que irão transferir para nós com alegria, jovialidade, expressões de bondade, e nós as reconhecemos do mais íntimo da nossa alma. Irmãs de outras eras que torcem, que acreditam na nossa evolução, que está aí orando e neste momento trocando energia conosco. E elas iniciam com movimentos leves, suaves, rítmicos, limpando todo o nosso perispírito, abençoando e iluminando cada célula do nosso organismo. E elas intercedem a Deus, o nosso Pai, juntamente com a Mãe Maria, a nossa querida Mãe e Irmã, para que nos ajude neste momento, abençoando e iluminando todo o nosso corpo físico. Mentalmente você pode se comunicar com elas e também pedir por alguém que você acredite que esteja precisando deste momento de paz. Vamos pedir a Deus também. Jesus nos ensinou a pedir. E logo depois vamos enviar um pouco dessas energias para os nossos irmãos de todo o Brasil e de todo o mundo. E vamos nessa sensação de bem-estar, de desprendimento um pouco do nosso corpo físico, de agradecimento a Deus, o nosso Pai. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem as boas energias dessas nossas queridas irmãs e do nosso Mestre amigo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, neste momento, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar, agradecendo imensamente por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, meus irmãos, agradecendo as nossas queridas irmãs, agradecendo a Deus, a Jesus, por este momento de receber fluidos, de trocas energéticas. Vamos voltando suavemente, agradecer a cada um de vocês que tem comentado aí. Continua deixando o nome, a cidade, o estado. A gente agradece imensamente a vocês pela participação aqui. Eu vou mandar um abraço para vocês, só um minutinho. Agradecendo aí a companhia de cada um. Um abraço querido para Milene, que Deus te abençoe. Shirley, Alexandrina, um grande abraço. Dalcler, um grande abraço. Paula Carol também. Dr. Marco Antônio, um grande abraço. Beth Gomes, um grande abraço. Dani Marques, um grande abraço. Márcio Pontes, Kátia Paz, abraço. Silvana Lopasso, um grande abraço. Coloca também, pessoal, a cidade. Isabel Manso, um grande abraço. Lucília Rodrigues, acho que é isso mesmo. Lucília Rodrigues. Duda Pereira, um grande abraço. Fatinha Viana, grande abraço. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo, um grande abraço. Maria Isabel. Rita Dias, de Rio Claro. Isamar Chamor, um grande abraço. Graça Lira, um grande abraço, amiga. Maria Horne, um grande abraço. Maria Solange. Laís Haddad. Ivone Ruth Magro, acho que é isso, do Paraná, também, um grande abraço. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal, grande abraço. Marinês da Silva, de Brejão, em Pernambuco. Nádia Alcântara, acho que é Amazonas, um grande abraço. Natália, de Bom Jardim de Minas. Lica, Viviane Antunes e Eda Alcântara, do Amazonas, Manaus.
Silvana Ribeiro Dornelas, Maria Isabel, Lara Brito, Rio de Janeiro, um grande abraço. Sônia Marinho, São José dos Campos, um grande abraço. Maria da Graça Lourenço, Orlando, um grande abraço, minhas amigas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Salgueiro, Lucília, de Pernambuco. Rosa Maria de Portugal. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Tiago, também da Alemanha. Um grande abraço para vocês, amigos. Que Deus possa vos abençoar. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás. Sônia Cardoso, um grande abraço. João Augusto da Silva, de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Alba Vasconcelos, de São Paulo, um grande abraço. Caco, da cidade, acho que é da Alemanha. Um grande abraço, Caco. Meg Costa de Barroso, em Minas Gerais. Líbia Cavalheiro, do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos terminando por hoje. Gratidão a todos vocês que estão participando. Que Deus possa vos abençoar. Até a semana que vem, se Deus quiser.